muito feliz de estar aqui e de ver a igreja bonita, decorada e celebrando a festa da Páscoa. Primeiro eu queria parabenizar a iniciativa do presbitério em fazer esse evento aqui na festa da Páscoa e em celebrar a Páscoa. Isso é muito importante para a igreja assimilar mais de Jesus. Amém, queridos? Eu nasci numa igreja que celebrava as 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E era tremenda as festas. Eu me lembro que na festa de Tabernáculo, que era a última, tinha uma música assim: todo o povo disse amém quando Esdras bendisse ao Senhor. Inclinados com o rosto em terra, houve grande adoração. Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não choreis nem pranteis, alegrai-vos no Senhor. Essa menção é do livro de Neemias, que fala que quando Deus restaurou e trouxe Israel de volta para a terra, Deus restaurou todos os princípios, inclusive as festas. E a gente aprendia, sabe o que, queridos? Que nosso Deus é um Deus festeiro. Aleluia! Amém, Jesus? Amém. Deus é um Deus festeiro. Ele estabeleceu 3 festas. Gosta de festa, num ano só 3 festas. E festa grande, duração de 1 semana. E logo que saiu de Israel... Está um pouco alto, eu acho, Xerete, por favor. Acho que sim. Logo que ele saiu de Israel, estabeleceu lá as festas. Foi dando as leis, construção do tabernáculo, leis e festa. 3 festas. Será que Moisés não deve ter falado, Senhor, seguinte, a gente está no deserto ainda, já há festa, será que não dá para a gente entrar na terra? Festas, para tudo, 7 dias, e vamos celebrar. Amém, queridos? Amém. Nossa, amém. Hoje eu cheguei aqui, quando eu desci do carro, os jovens estavam aqui preparando para o louvor e estavam cantando assim: celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai ao Espírito Santo em Pentecoste e celebrai no final do ano o tabernáculo. Que tremendo, queridos! Deus queria ter experiência com o seu povo. Deus estava muito feliz porque já tinha tirado o seu povo do Egito com mão forte, o braço estendido, mostrado para Faraó quem ele era. E agora estava no deserto com o seu povo, levando o seu povo para a terra prometida. E vamos fazer festa. Já estamos de posse da vitória. E nós temos que celebrar o Senhor, queridos. Amém? É para isso a festa. E aqui nós estamos celebrando hoje a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é nossa experiência com Cristo. A festa de Pentecoste, nossa experiência com o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, cumpriu-se também a verdadeira festa, a descida do Espírito Santo, a profecia de Joel, a verdade da festa de Pentecostes, que não ficaria mais nas sombras, mas o Espírito Santo agora habitaria no homem. E agora nós temos uma festa ainda nos aguardando, a derradeira festa dos tabernáculos. Então, Deus tinha essas 3 festas, e Deus sempre falando dos 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo, homem, corpo, alma, espírito. Tabernáculo de Moisés, Deus falou para fazer 3 compartimentos, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E aí a entrada pelas portas, já inicialmente passava-se pelas portas do tabernáculo e já encontrava o altar do holocausto. O altar do holocausto. Então, nos 3 lugares do tabernáculo, a primeira experiência era no altar do sacrifício, o altar de bronze. E o que se fazia ali no altar de bronze? Se queimava o sacrifício. Tinha que ter sangue inocente derramado para se entrar na presença do Senhor. Sangue inocente precisava de ser derramado para entrar diante do Senhor, para se adentrar a tenda e chegar até o Santo dos Santos. Sangue inocente precisava de ser derramado. E foi assim desde o princípio, e foi assim logo quando Adão foi vestido com vestiduras de animal. Sangue inocente derramado. Então, leia por favor aí, tem um irmão aí que vai me auxiliar na leitura. Leia por favor o Salmo 100, versículo 4.
Entrai de novo, querido. Entrai do tabernáculo. Entrai pelas portas com louvor e nos seus átrios, que era o primeiro lugar, com hinos. É isso? Como é que está? Desculpa, mais uma vez. Amém. Já era para entrar no tabernáculo com hinos, com adoração, porque a vitória é nossa. A festa da Páscoa. Muito obrigado, Fred. O Fred está mostrando aí para a gente que é a entrada. A entrada do tabernáculo, as 4 portas, e imediatamente se encontrava com o altar do sacrifício. É a primeira experiência. Nossa experiência com Jesus, nosso Senhor. É a primeira festa, é a primeira experiência do homem. O homem precisa de ser salvo primeiro, para depois experimentar o Espírito Santo e uma experiência mais profunda no Santo dos Santos. E é para entrar com louvor. A festa da Páscoa, de novo, é festa, é para celebrar. Há um irmão muito querido que disse o seguinte: a nossa ceia é um brinde à vida que venceu a morte. Quero deixar aqui uma nota para os irmãos, principalmente jovens. Se esmerem por ler as Escrituras, não esqueçam o Velho Testamento, leiam as festas que estão cheias de riquezas, leia sobre o tabernáculo, que está lotado de riquezas, de detalhes, e que muito nos edifica. Não deixe o Velho Testamento para trás, não ache que o Velho Testamento foi coisa do passado. O Velho Testamento, o tabernáculo, essas coisas têm muito que nos ensinar, embora sombra. Mostre o outro, Fred, por favor. E aí está o altar de bronze, onde o sacerdote colocava o altar para ser queimado. Aí, lá está. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Ali tinha que ser colocado o cordeiro. E aquela festa da Páscoa está descrita no capítulo 12 de Êxodo, e eu queria também dar uma dica para os irmãos. As coisas de Deus são riquíssimas em detalhes, mas são tremendamente ricas em detalhes. A gente não conseguiria falar muito pouco numa noite. Eu queria sugerir os irmãos também ver vídeos, né, de um irmão chamado Lamartine Pozzella. Ele fala muito bem da experiência da Páscoa, sobre a questão do cordeiro, o tempo que o cordeiro ficava na casa da família, para experimentar junto com a família, para a família ver se ele tinha defeito, porque ele tinha que ser oferecido 14º dia sem defeito, e ele explica com muita riqueza de detalhes tudo isso. E eu quero encorajar os irmãos a ver e se enriquecerem com isso. Amém? Meu querido irmão, leia, por favor, Êxodo capítulo 12. Lá no versículo 24. Sim, Deus estabeleceu aqui, então, na Páscoa, capítulo 12 de Êxodo. Leiam também bastante, muita riqueza contida, detalhes. Ao comer o cordeiro, tinha muitos detalhes que Deus sombreou para nós, para nos mostrar a nossa experiência com Jesus Cristo, com o nosso Senhor Jesus, que é a nossa verdadeira Páscoa. E aí ele falou para o povo de Israel assim: olha, a festa da Páscoa, gente, é um estatuto perpétuo. Vocês nunca vão deixar de celebrar a Páscoa, nem as outras festas. Por isso que a gente falou que na restauração foi restaurado todas as festas, inclusive a de tabernáculo. Vocês vão fazer a festa da Páscoa para sempre, é estatuto perpétuo. E aí, eu quero perguntar para os queridos aqui, nós temos que celebrar a Páscoa, então? Vamos comer o cordeiro, fazer aquela coisa toda? Claro que não. Queridos, como é que nós celebramos a Páscoa? Vocês sabem, eu quero ouvir essa resposta. É muito simples. Por favor, me digam. O que capítulo 12 de Êxodo está resumindo em comer um cordeiro. Matar um cordeiro ao 14º dia e comê-lo, junto com pães, etc., pães asmos, mas, resumindo, comer um cordeiro. Queridos, o que é a festa da Páscoa da igreja? Por favor, queridos, o que é? De novo, comer um cordeiro. Aonde? Eu vi aqui. Na Santa Ceia.
Por favor, meu auxiliar. 1 Coríntios capítulo 5. Então nós não vamos fazer uma festa mais naquela dimensão. A festa agora se cumpriu em Jesus. E Paulo, nosso querido apóstolo do Novo Testamento, que não teve com o Senhor e não escreveu o Evangelho, ele disse assim, versículo 7 e 8, por favor, irmão. Então ele disse, está falando de um acontecimento que teve lá na igreja de Corinto, e logo em seguida eu vou ler um pouco aqui também na minha tradução. Ele diz assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. E aí tem muitas riquezas, meus queridos, a morte de Cristo naquele dia, diante daquela festa da Páscoa judaica, mas o verdadeiro Cordeiro Pascal estava morrendo naquele dia. E Paulo, que teve uma revelação tremenda e muito clara do Evangelho, disse, porque o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E convida os irmãos de Coríntios, por isso, celebremos a festa. Aleluia. Cordeiro Pascal foi morto. Celebremos, portanto, a festa, com os asmos, com os pães sem fermentos, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí Jesus encontra lá um belo dia os discípulos e faz uma multiplicação maravilhosa dos pães, e aí os discípulos resolvem segui-lo, né? Que esse homem multiplica pão. E aí abre, por favor, meu querido, João capítulo 6, aí Jesus multiplica os pães, os discípulos, todo mundo está seguindo a ele, e ele fala, olha, vocês estão me seguindo por causa do pão que perece, não é? Mas vocês têm que procurar o pão que não perece, porque Moisés deu para vocês um pão e eles morreram no deserto. Mas eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele começou assim, mas depois ele foi muito direto. E ele disse assim para os discípulos, leia por favor, querido, João 6, 53. Uai, Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Não era muito aceitável isso. Quem bebe sangue, normalmente, é selvagens, homens primitivos. Jesus estava falando uma coisa muito forte, vocês vão ter que beber o meu sangue, e vão ter que comer minha carne, senão vocês não vão ter vida. E aí os discípulos falaram assim, esse discurso é duro, hein? Não vai dar mais para seguir. Como é que nós vamos comer a carne dele e beber o seu sangue? Vamos embora, não dá para ouvir isso. É forte isso. Confuso, né? E Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês vão embora também? E aí Pedro disse, acho que eu creio que todos aqui creem que Pedro também não deve ter entendido, e os demais também não devem ter entendido isso, porque era para beber o sangue dele, comer sua carne. Mas ele disse, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Há momentos, queridos, que nós temos que crer, não é? E prosseguir, sem entender. E eles continuaram seguindo o Senhor e vendo todas as coisas. Até que um belo dia, ele chega na Páscoa, na celebração da Páscoa, e parte o pão, e toma o vinho, e como diz lá, o Paulo vai e descreve isso de novo lá em Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e, tendo dado graças, disse: isso é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. No passado, o estatuto era para sempre. E agora Paulo nos lembra que a ceia, Jesus disse: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até o dia que ele vem. Precisamos de tomar sempre. Ontem, acho que foi o Rodrigo que falou, por que a gente fala as coisas sempre, as mesmas coisas? Porque precisamos de fazer. A ceia é a manutenção. Não estamos crucificando Jesus de novo. Jesus é crucificado de novo para aquele que volta para o pecado, segundo Hebreus. Jesus é crucificado de novo. Se voltou para o pecado, Jesus voltou para a cruz para aquele pecador. Mas nós fazemos manutenção da nossa fé. Nós reafirmamos a convicção da nossa esperança, como diz também em Hebreus. Então, quando comemos, fazemos memória da sua morte e da sua ressurreição e fortalecemos a nossa confiança nele, até que ele venha. E aí, o apóstolo Paulo também, o apóstolo Paulo me encanta com a sua revelação, que homem que teve revelação. Queridos, vamos ler as Escrituras, vamos buscar a revelação do Senhor, vamos ler mais as Escrituras, ter um entendimento claro das Escrituras, da vida de Deus, da vida de Cristo, do mistério da cruz, como teve o apóstolo Paulo. As coisas ficaram muito claras para ele. E ele fala porque, aí ele começa a falar da ceia, e fala em discernir o corpo. E lá no capítulo 12 de Êxodo, tinha que comer o cordeiro, cheio das coisas, tinha que comer as pernas, a fressura queimada no fogo, assim, com lombos cingidos. E Paulo aqui está falando, nós temos que discernir o corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. E tem uns que comem sem discernimento, por isso que estão fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Às vezes estamos fracos porque não estamos comendo de Cristo, queridos. A comida é forte, a comida é muito forte, a bebida é muito forte, é o sangue de Cristo. Quando eu tomo ceia aqui, eu falei, Senhor, muito obrigado, eu vou ficar muito forte, eu estou tomando verdadeira bebida, quem vai poder me deter? Quem vai poder me deter? Eu estou comendo uma comida verdadeira, forte, eu vou ficar muito forte. Ninguém pode me deter, é comida, é o sangue de Cristo, nem a morte pode detê-lo. Então, queridos, eu quero encorajá-los, eu quero, de alguma forma, estimular aos irmãos a comer com essa revelação, com todo o entusiasmo, com todo o desejo de tomá-lo para si. O cordeiro tinha que ser tomado às pressas, tinha que se comer dele tudo. E é esse o nosso propósito. E discernir o corpo, a igreja de Cristo, os irmãos, todos, discernir a necessidade, discernir os pequenos, os grandes, os débeis, os necessitados, discernir o corpo de Cristo, é lindo, e precisa do corpo para circular a vida. Né? Não adianta eu falar assim, não, eu vou fazer a ceia lá em casa, só eu e minha mulher, ou sozinho. Mas Jesus disse, tomar e repartir entre vós, a vida tem que repartir, o corpo tem muitas células. E por que nós temos que ficar forte? Ora, claro, a igreja tem que ser forte, nós temos muito trabalho para se fazer, nós temos que conquistar o mundo, temos que anunciar o evangelho com poder nesse mundo perdido, temos que permanecer firmes até o fim, e Satanás tem vindo à terra para a destruição, e o povo de Deus precisa de ser forte, precisa de estar bem alimentado, não pode estar desmaiando, sim. Comida forte, comida com substância para resistir Satanás, suportar o dia mal, estar de pé na sua vinda, ser influente nessa geração, proclamar o evangelho, libertar os cativos, expulsar demônios, encher a igreja, povoar o céu e despovoar o inferno. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe ricamente nesses dias e nos faça comer o cordeiro com revelação, com entusiasmo, com amor, com gratidão, até que Ele venha. Amém, Jesus. Graças ao Senhor.